Olá! Hoje nós vamos a mais um capítulo do livro No Mundo Maior, de André Luiz, 15º, Apelo Cristão. E aí ele começa, né? Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigia a algumas centenas de companheiros católico-romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda encarnados. São irmãos menos dogmáticos e mais é, liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta pelas virtudes de que são portadores, tornando-se dignos das diretrizes pelos planos mais altos. Por isso que a gente fala, né, que às vezes a gente conversa com pessoas de outras crenças, né, de outras ramificações do cristianismo, e assim, é uma aceitação muito legal de ambas as partes, porque a gente está praticamente falando a mesma coisa. Eles estão mais abertos, nós estamos mais abertos, e aí flui, né? Voltando lá. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto diante da informação, mas Calderaro completou sem demora. Importa compreender a proteção divina, que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge em árvores do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, mas sim a revelação da fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. É claro que as escolas da crença variam, colocando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade, ou seja, o estado guerreiro de defender os seus princípios, né? Então, quanto mais rudimentar é o entendimento religioso, maior é a guerrinha, né? Que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para se manter no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compensação sublime, é razoável que seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, é importante estendê-las a todos os companheiros, ainda quando estes companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram se afastar. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente presa do vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes na época, nós o vemos inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho, ou seja, da multidão, né, exaltado e ignorante, arraigado, embora aos princípios da crença, nós o encontramos silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, ele acrescentou bondoso: não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-la não significa tirar do interessado a oportunidade de luta, de crescimento e de edificação. Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou.
O Supremo Senhor não se satisfaz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas em abundância, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual pedem a divina assistência. Antes de maiores esclarecimentos no referente ao assunto, fomos ao campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se encontravam por poucas centenas, assistidos por uma quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. Lembra, a reunião anterior foi no capítulo 1, né? Lembra que a gente falou que eles reúnem por crenças, por capacidade de entendimento, né? Por eles estarem semelhantes para facilitar a linguagem. Como Jesus, né? Quando ele falava com o pescador, quando ele falava com agricultor, ele reunia os semelhantes para poder dar exemplos que todos entendessem, né? Então vamos continuar. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem da brisa. Imponente pela claridade sublime que aureolava sua figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção há algum tempo. Os ouvintes, extasiados, registravam suas palavras, tocadas de luz celestial, com um espanto indisfarçável, que lhes alterava as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. Então, Jesus falava na linguagem que todos entendessem. Se eram grupos seletos, ele falava com mais profundidade. É exatamente isso que André está dizendo, né? Não há privilégios religiosos. Quanto mais rudimentar o grupo, quanto mais fanáticos forem, eles querem impor suas crenças e às vezes até com violência. Quanto mais entendimento o grupo tiver, mais bondoso e paciente são os seus integrantes. Os conceitos são colocados de maneira mais acessíveis, levando o entendimento a mais pessoas, porque dão oportunidade de raciocínio, de compreensão. Planta a semente e pronto. Não fica com o fanatismo que a planta, de quem planta a semente, né? E fica ali em cima, querendo ver o crescimento. Como, né, certas vertentes de religiosidade, né? Eles levam para aquilo que eles acreditam e ficam em cima cobrando até que você haja do jeito que eles querem. Não, aqui ele planta a semente e pronto. O resto, né, acontece. Ele confia. Existe confiança. E aí, né, continuando, um instrutor envolvido em safirinos reflexos, reflexos azulados, né, cor de safira, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que vocês fazem com seus tesouros que esquecem de usar? Numa época em que a instabilidade e a incerteza ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção. Por acaso, acordando sua consciência, a borrasca, quer dizer, a tormenta, né, renovadora, que refunde princípios e nações, não os assombra? Vocês supõem possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas?
Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha da inteligência, anula suas possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Antes, ser cristão simbolizava a escolha de experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconstante da paz construtiva sobre a discórdia destruidora. Diante do Moloque é aquele demônio na tradição cristã e cabalística, né? Então, diante do Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas, erguendo fronteiras dogmáticas. Entremeavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor de gratidão àquele que não vacilou em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros na vida, demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam as alegrias entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam contra os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, né? Mas pela prática da renúncia, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que havia renovado seus corações. Entretanto, herdeiros que são daqueles heróis anônimos que transitavam nas aflições de espíritos edificados nas promessas do Cristo, que vocês fizeram da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocaram a fé viva que seus patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecidos pela graça dos céus, pouco a pouco esqueceram as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construíram entre vocês mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Vocês se intoxicam de dogmatismo, secessão, ou seja, desunião, os corrompe. Estreitas interpretações do plano divino obscurecem seus horizontes mentais. Abriram hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Sujam a fonte de bênçãos, amaldiçoando uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para nos ajudar não hesitou diante da própria morte afrontosa. A que delírio vocês chegaram, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade,
procuram as mínimas ocasiões de serem servidos. Reverenciam o Senhor da luz dos séculos e se mantêm nas sombras do detestável egoísmo. Proclamam nele a glória da paz e incentivam a guerra fratricida, ou seja, a guerra entre irmãos, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorrem ao Divino Mestre, centralizando a sua infinita bondade, a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivam a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções vocês supõem conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecem que o Verbo divino, em seus fundamentos, é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras, sem nenhum significado objetivo, emprestam pelas atitudes? Mas é preciso reconhecer o caráter sublime da sua tarefa no mundo. Ou seja, Eusébio está perguntando com que direito queremos impor nosso modo de ser ao nosso próximo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo, ou seja, pelo partidarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas esquecem a paternidade divina e se permitem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania. Vocês não são menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços da elevação humana e da santificação da terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma, argumento lógico, né? Sofisma algum conseguiu empanar o brilho do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perante os desafios dos céus, por acaso creem em servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? Ou seja, prendendo os ensinamentos dentro das igrejas e templos, né? Da pompa, ou seja, da imponência do culto exterior, só faz realçar o desatino das suas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Seria infrutífera a divina missão do Mestre se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vocês se refugiam, se escondem, né? Com o objetivo de inflamar a fogueira abominável das hostilidades simuladamente cordiais. Não encontram outra fórmula de externar a crença além da concorrência menos digna? Em vão, vocês erguem castelos de opiniões com o verbalismo sem obras. Porque, se a morte surpreende o materialista rebelde, descortinando o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julgue que esteja a fé consagrada ao menor esforço. Não ocorre, como ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar
na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos emergimos, ou seja, todos estamos saindo no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isso, não confinou, não prendeu seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou, quer dizer, não fixou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os servidores edificantes. Aproximando-se de Madalena, não divagava em vãs conversações. Seu coração se interessa no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa o seu esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às discussões inúteis. Impressiona-a pelo contato da sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Vivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, sacrificado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar seu nome para justificar os desvarios, as alucinações de separação por motivo de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar, ou seja, para iniciar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir a sua memória, difundir a discórdia em seu nome? Quantas pessoas não estão frequentando casas de oração, mesmo espírita, achando que só a sua é a certa? Pessoas que, ao invés de se ajudarem, não querem ser público frequente, que o seu público frequente outra casa. Julgam ao seu próprio critério o que a outra casa está fazendo. E mais, os religiosos não são melhores nem piores que os ateus. A coerência de suas atitudes é que importa. A função de todas as crenças é tornar a pessoa melhor. E aí ele continua, né? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irreversível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu destemido. Não se reclama de vocês a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a lei, a divina lei, né? Gravando os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do seu espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais derramadas sobre vocês em caudalosas correntes de luz.
Não limitem, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varre a indiferença que torna as basílicas suntuosas frias. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual passa por vocês a multidão de necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Da mesma forma, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vaciladores. Fugir do farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico da separação dogmática. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou, quer dizer, jamais apoiou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atolado no lodo doente do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando o seu reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez.